Boa tarde, colegas vereadores. Inicialmente aqui cumprimento mais uma vez o Ronaldo, que esteve aqui presente no início da sessão na Tribuna Livre, falando sobre os Carombe House, mencionando aquela situação da quadra da Escola Real Altenburg, que inclusive nós encaminhamos ao Ministério Público, inclusive, essa situação, e parabenizá-lo pela fala aqui e lamentar, né, o erro no protocolo, a falha do protocolo naquela ocasião, já que inclusive a gente estava lá e presenciou essa falha por parte do Poder Público, né, poderia aqui dizer, porque o prefeito é que estava lá cortando a fita. Ontem estive aqui em algumas ruas na região da Velha, e infelizmente situações como essa, tem as fotos aí, fazem parte de diversas ruas da comunidade, é aquela questão. O prefeito fechou a URB, contratou uma empresa emergencial para a roçada, um valor considerável, diga-se de passagem, porém, para as demais questões ainda não foram contratadas para conserto de pontes de madeira, por exemplo, várias situações precárias, interditadas, para manutenção de calçamentos e filtrações, e toda semana ouvimos que será resolvida essa situação e nada. Aliás, continuo recebendo ligações de ex-trabalhadores da URB que estão indignados por não estarem recebendo todos os seus direitos trabalhistas, FGTS, por exemplo, enfim. E aqui quero cobrar atenção para isto e respeito a esses trabalhadores que por anos cuidaram da manutenção da nossa cidade. Mas focando aqui nas fotos que mostrei, há meses temos reivindicado atenção para ruas como essa, Oscar Hidegger e transversais, por exemplo, e nada é feito. E aqui fica o pedido também ao líder do governo e ao secretário de Serviços Urbanos, o Mica, para essas situações. Outra situação complicada, essa aqui, tem as fotos aqui, é uma transversal ali do loteamento Onedite, rua de placa amarela, é bem verdade, porém, vereador Caminha, de um loteamento que foi reurbanizado, tem toda a infraestrutura, água, luz, iluminação pública, coleta de lixo, calçamento, declarada como ZEIS, em processo de regularização fundiária, embora paralisado, após a saída do ex-secretário Juliano Gonçalves, que foi o último que ainda lá botou os pés. Os que vieram na sequência, até agora nada fizeram. E ainda tem o problema dos Correios, enfim, estamos buscando resolver. Mas essa situação que vemos nas fotos, eu gostaria que reprisasse as fotos novamente, não pode continuar assim, líder do governo. Prefeito Mário Delbran, pois há mais de 2 anos temos solicitado atenção para o problema dessa rua, né, a princípio é a rua Dom Pires, placa amarela, que já vinha desmoronando e podia ter sido solucionado o problema com um pequeno roncamento de pedras ou muro, e nada foi feito, embora lá tivessem levado várias pessoas para verificar a situação, especial da Secretaria de Serviços Urbanos, desde a época do Robinho, do Ney, enfim, e nada foi feito. Agora, essa semana, obviamente, piorou a situação. A rua está praticamente intransitável e não sei como as famílias farão para chegar em suas casas. Rua essa que já é bastante estreita, quero pedir aqui atenção urgente do Poder Público, do prefeito que nunca subiu nessa comunidade, parece, segundo os moradores, e se subiu, foi apenas para pedir voto e não voltou mais. Falando em obras, e agora quero me dirigir à Secretaria de Obras especificamente, está difícil avançar alguma coisa em prol da comunidade com essa secretaria. Para começar, o diálogo já é difícil. O atual secretário, porque já trocou várias vezes, né, na verdade, não responde um WhatsApp, não dá retorno, né, enfim, inclusive aos recados que enviei através de sua equipe, a sua secretária, ao Gustavo, o popular Gugu, enfim, tentado uma aproximação, a possibilidade de levá-lo nas comunidades para conversar com o povo sobre as prioridades e obras necessárias, e nada do secretário Edson Brunschfeld dar retorno ou possibilitar isso. Infelizmente, os moradores das Tatutibas fizeram uma grande manifestação em prol da pavimentação das ruas naquela comunidade e outras começarão a acontecer pela ausência de obras, mas também por falta, vereadorito, de diálogo do Poder Público com as comunidades. E cito, por exemplo, a questão lá do Morro do Encano, na Velha Central, onde tem um trecho que há anos também tem sido reivindicado a pavimentação, tem projeto pronto e nada da Secretaria avançar sequer no diálogo com os moradores e a comissão da rua. E olha que já pedi audiência com o secretário para várias comissões de ruas e nenhuma ele buscou atender, inclusive associações de moradores. Semana que vem deve ocorrer, inclusive, um protesto lá, também em prol da pavimentação, no final da rua José Reuter, e estaremos lá apoiando aquele povo que sofre comendo pó, dias de chuva na lama, até na divisa de Indaial, por sinal um pequeno trecho. E assim, da mesma forma, o Morro da Garuva, sequer para conversar sobre os projetos não somos recebidos, a rua Bruno Hidegger, a rua Emil Vemt, a rua Hermann Bayer, a rua Carlos Splitter, enfim, daí fica difícil. O povo tem que botar a boca no trombone mesmo e lembrar desses que aparecem lá apenas de 4 em 4 anos e depois não os ajudam em suas reivindicações, em seus pleitos, em suas demandas e suas prioridades. Tentei várias vezes o diálogo com o secretário de Obras, Edson Brunschfeld, mas está difícil. Então estou dando o recado aqui agora na tribuna desta casa. Ontem foi o dia do apicultor, tem uma foto aí, e não poderia aqui deixar de forma breve, pelo menos mencioná-los, homenageá-los, pois o amor que eles têm pelas abelhas é fundamental, não apenas para continuar existindo o mel, mas especial existindo as abelhas, sem as quais o futuro de nosso planeta e da raça humana estaria comprometido. Sem o trabalho que elas fazem, a polinização, inclusive foi tema de uma reportagem no Fantástico no domingo, a mortandade das abelhas no Brasil devido aos agrotóxicos, que, por sinal,
o atual governo tem liberado mais ainda, conforme manchete aí na imprensa, na contramão do que outros países têm feito, não só por causa das abelhas, mas pela saúde, pois hoje, como diz o ditado, morremos pela boca, pelo que consumimos, frutas, legumes, alimentos cheios de veneno que geram inúmeras doenças, câncer, enfim. Por sinal, essa semana também se comemorou o Dia Mundial das Abelhas. E tem uma foto ali, ó. E o que me alegra um pouco é saber que mais pessoas têm descoberto a importância deste pequenino ser em nosso meio, na natureza, no mundo em que vivemos. Temos hoje nesta casa alguns colegas vereadores que inclusive têm abelhas a sem ferrão, que são as que recomendo para terem áreas urbanas. Vereador Caminho, vereador Lanzarinho, vereador Jovino, por exemplo. Eu tenho algumas espécies dessas e além de uma terapia que acaba se tornando, você se dedicar a elas, é simplesmente fantástico aprender com elas. Elas nos ensinam muitas coisas, são com raras exceções de espécie, unidas, organizadas, disciplinadas, trabalhadoras, incansáveis, enfim. Eu aprendi a amar as abelhas e todos deveriam aprender, pois elas são muito importantes e falando nisso, aprovou-se uma lei aqui nesta casa referente àquela planta, a Spathiodia campanulata, que causa a matança das abelhas, e a pergunta é, o que o poder público tem feito através desta lei para minimizar a presença dessas plantas em nosso meio? A começar pelas áreas públicas, estamos aguardando uma resposta. Por fim, ontem, a princípio, foi um grande dia para os apicultores, já você deu a parte, vereador Caminha, para os produtores de mel de Santa Catarina, onde aprovou-se a inclusão do mel de abelha como produto da cesta básica. Tem o painel de votação ali, com 21 votos a favor. Primeiro a matéria ali antes ali da lei, deputados aprovam alterações e tal, e incluem mel na cesta básica. E agora o painel de votação. Aqui quero destacar os votos dos deputados do nosso partido, obviamente, e lamentar, entre outros, os votos unânimes da bancada do PSL, que votou contra. Obviamente, inclusive, um deputado aqui da nossa cidade que se dizia amigo dos apicultores, lamentável. Agora esperamos que o governador sancione e, se acaso vetar, os deputados favoráveis possam derrubar o veto. Só reprisa ali o painel de votação, fica bem claro como é que votou aqueles que se diziam amigos dos apicultores aqui na nossa cidade. Aí. O votinho consta lá? Não. Então está aí, a gente vai sempre revelar a verdade aqui para o povo. Aliás, parece que já tem muita gente se iludindo no dia de hoje, parece que saiu aí uma notinha a respeito de gastos na Assembleia Legislativa, de um projeto que passou lá, e parece que aquele tal vereador, rei da economia, está surpreendendo os seus eleitores. Está surpreendendo pra caramba os seus eleitores. A repercussão está show de bola. Então, infelizmente, como foram enganados demais eleitores em outras esferas, parece que aqui na região de Blumenau também foram bastante enganados. Concedo a parte. Concede a parte, vereador. A parte concedida tanto ao vereador Alexandre Caminha quanto ao vereador Amir Vieira. Vereador Adriano, concede aos dois a parte? Os dois? Aos dois? Aos três, né? Então, os três a partes concedidos pelo vereador Adriano Pereira. Vereador Adriano Pereira, quero parabenizar Vossa Excelência, que é apicultor e que fez transformar nessa Casa Legislativa hoje vários vereadores fazem, a utilização das abelhas sem ferrão, umas com mel, outra com menos, enfim. Mas dizer a Vossa Excelência que, inclusive, o Samuel ontem, que eu jogo futebol, ele também é um desses apicultores, e ele me explicou algo muito interessante e acho que é para as pessoas notarem qual é a importância da abelha. Em regiões onde existe plantio de maçã, se você tiver do lado uma caixa de abelha, certamente vai triplicar ou quadruplicar a sua produção de qualquer tipo de produto, de fruto, Ou seja, elas trabalham 24 horas. Muitos, infelizmente, vereador, não trabalharam quase nada, estão gastando muito hoje na Assembleia, mas aqui denunciaram alguns apalões. Mas a boca é o chicote, o da língua é a chicote da... Enfim, parabéns, Vossa Excelência. A gente entendeu, vereador Caminha, e acrescento ao meu pronunciamento. Eu acho que o povo lá fora também entendeu o que Vossa Excelência quis dizer. Está repercutindo aí, parece que até na rede social da Alcione está repercutindo aí. Vereador Adriano Pereira, Vossa Excelência traz um assunto aqui nesta casa que eu falo com muita tranquilidade e com muita responsabilidade. Eu votei no Bolsonaro. Eu, como militar a vida toda, sou Bolsonaro. Só que Bolsonaro fez um desserviço para o Brasil. Elegeu pessoas que não sabem nem o que estão fazendo. Eu já escutei que tem deputado que se chamam de mito. Mito. E tem gente que presta continência para esses deputados que não sabem nem uma farda. Nunca viram uma farda.
E agora estão mostrando para a sociedade quem realmente são. Eu já fui julgado, inclusive, pela equipe dele, como gastador. Né? Eu acho que ele não está gastando. Eu acho que ele não está gastando. Eu acho que não, está normal. Pelo menos, né? Ele é um deputado, bem eleito na cidade de Blumenau, por tudo, mas eu acho que está gastando pouco ainda. Vai gastar mais. Parabéns por esse tema, parabéns. Acrescento ao pronunciamento e concedo também a parte ao grande líder, Matias. Vereador Adriano, parabenizá-lo pelo pronunciamento, principalmente com relação às abelhas. Coincidentemente, hoje recebi em meu gabinete a engenheira florestal Agláucia Sebin e também o Ney, que é um apicultor, e ele trouxe uma visão um pouco diferente do que todos os apicultores têm com relação à planta, a espatódia, dizendo que não é só ela que tem o pólen tóxico, que existem outras que também têm, e que nós deveríamos, em vez de tratar com relação só à espatódia, talvez plantar outras árvores que sejam também floríferas nesse momento de inverno, que são poucas, e por isso que as abelhas acabam indo na espatódia, e que nós deveríamos tratar de uma forma diferenciada. Tenho a certeza, e também concordo com o senhor com relação à importância das abelhas, e lamentar também que foi divulgado aí morte de mais de 500 milhões de abelhas em função do uso de agrotóxicos. Parabéns pelo seu pronunciamento. Obrigado, vereador Matias. Que bom, mais vereadores estão se conscientizando. O vereador Matias, inclusive, trouxe um dado importante com relação a essa planta, que, de fato, por essa época ter pouca floração e esta ser uma planta invasora, não nativa daqui, mas que acaba, embora linda, é venenosa, florescendo nessa época, que atrai as abelhas, mas, infelizmente, atrai para morrerem. Então, é importante a substituição dessas plantas por outras plantas nativas, frutíferas ou floríferas da nossa região, para que a gente possa diminuir a mortandade de abelha. Concede mais 4 minutos. Vereador Adriano, quando foi pedido os apartes, faltava 1 minuto e meio para o término da fala, então vou conceder 2 minutos por conta disso, porque já estava faltando 1 minuto e meio, tanto que a gente já ultrapassou agora 3 minutos e 21. Então, como tinha 1 minuto e meio ainda, eu vou conceder 2 minutos, me parece justo. Senhor presidente, o senhor dá mais 1 minuto meu para... Então, mais 1 minuto do vereador Almir, 3 minutos. Obrigado, presidente, que teve 3 apartes. Em tempo, mas ainda antes de passar para o último assunto, eu quero só dizer, né, vereador Caminha, de fato, quem criticava os, talvez, entre aspas, opalões desta casa, me parece que se transformaram em verdadeiros mavericks. Acho que gasta mais, né, que Opala, não sei porque eu nunca tive Opala, é Maverick, mas dizia o César Sink lá em São João Batista, os Mavericks gastavam muito mais que Opala. Né, então, está aí, né, a situação. Em tempo, depois de inúmeros prazos e muita espera, está previsto para a próxima semana o início das obras de pavimentação da rua Maurino Valentim Jacinto, na Nova Esperança, na Toca da Onça. Através de emenda parlamentar do nosso ex-deputado Décio Lima, por sinal, será possível, através de um aditivo na mesma emenda, fazer um trecho ali do início da rua Lindolfo Laus Firme, que liga essa rua, que é a Maurino Valentim Jacinto, a geral ali da comunidade, que é Henrique Raif, né, melhorando ainda mais a qualidade de vida dos moradores dessa rua. E dessa forma vamos trabalhando em prol de todos os bairros de nossa cidade, sempre dentro do possível, no nosso alcance, porque, como eu sempre digo, o trabalho nunca para. Então, eu tenho mencionado aqui que, apesar de hoje ser um ex-deputado, né, o Décio Lima, ele ainda tem muitas heranças positivas de recursos, de emendas que ainda poderão ser colhidas e estão sendo colhidas, e outras obras que, inclusive, não saíram as ordens de serviço ainda e que a gente poderá comemorar em breve, né, como o caso da Carlos Henrique Milman, como aguarda, né, inclusive, Marcos Saldanha, lá da Associação de Concórdia, né, com ansiedade a questão da rua João Bizevski, do acesso à escola, e também espera, né, também com muita ansiedade, a possibilidade da rua Laranjeiras e outras. Enfim, a gente tem aí, em breve, outras notícias boas ainda, com o apoio do nosso ex-deputado. E aqui já foi falado tanto sobre isso, a perca de representatividade no nosso município, independente de partido, infelizmente vai fazer, nos próximos anos, a gente não ter mais esses recursos e não ter tantas obras para diversas áreas, porque não temos mais, né, deputados federais aqui, nem senador, enfim, e realmente vamos ter um período difícil. Eu quero aqui também agradecer o retorno que eu recebi do deputado Ismael dos Santos, né, o deputado Ismael dos Santos, que recentemente me recebeu também com muito carinho lá na Assembleia Legislativa, e
tem respondido os nossos... Isso é importante, a gente precisa de retorno quando a gente encaminha algo para a Assembleia Legislativa, quando a gente vai visitar o gabinete de um deputado que é da nossa cidade, e me respondeu o questionamento que eu já fiz várias vezes nessa casa, com relação ao andamento das obras da construção daquela escola estadual lá na Rua Jacobinais, na Itopavazinho. E segundo a resposta que me traz aqui, da Secretaria de Educação, a previsão é de que possa estar pronta ainda no primeiro semestre deste ano. Então esperamos, Jorge Humberto, que está aí no plenário, que esse ano, enfim, então possamos ter, de uma vez por todas, aquela escola pronta, a obra concluída e o mais breve possível, esperando que ano que vem já possa estar iniciando o seu ano letivo, os alunos lá dentro daquela escola, aquela comunidade de Itupavazinha região sendo contemplada na área de educação. A demanda é muito grande e há muito tempo a gente vem falando, fiscalizando aquela obra, visitando, acompanhando. Então aqui agradeço, né, o acréscimo, presidente, e encerro dizendo que é importante, né, dentro de partido, quando a gente vai, vereador Ito, visitar os nossos representantes, que a gente receba o retorno. E de forma oficial, por escrito, documentada, para depois não querer dizer que a gente está aí falando e não tem como provar aquilo que a gente faz, aquilo que a gente luta, aquilo que a gente cobra aqui nessa casa. Obrigado.